Olá, candidato, olá, candidata do nosso curso Central de Concursos. Estamos aqui, reta final, hein? A prova está chegando. Professor Eduardo Benjamin está aqui para falar do Revendo a Tempo. O que é o Revendo a Tempo? São dicas, são truques que a gente dá para o candidato de última hora para você saber aonde você coloca a bolinha, aonde você vai colocar a bolinha na prova de domingo. Então, hoje nós estamos aqui, pessoal, para falar disso que você está vendo aí na nossa tela. O Revendo a Tempo do curso do Bacen, ou do concurso do Bacen. Então você está vendo aí, Banco Central do Brasil, técnico, professor Edu Benjamin. Precisando, tá aí o nosso e-mail, é só você mandar dúvidas. Então, hoje nós traremos informações importantes para vocês. Primeira coisa, para a gente ir bem no concurso público, para você ir bem na prova de domingo, você tem que relembrar aqui com a gente o edital. Vamos a ele? Está na nossa tela o edital. Olha aí, o que nós vamos tratar hoje. Na nossa tela, acompanha aqui comigo. Sistemas operacionais, Windows e Linux. Falaremos disso, daremos dicas sobre como o candidato deve se comportar ao resolver as questões. Falaremos do que mais cai de Windows e Linux. A mesma coisa com o LibreOffice Writer, com a planilha eletrônica Calc e com o editor de apresentação LibreOffice Impress. Então, candidato, acompanha aqui comigo. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Nós temos neste concurso um fato relativamente inédito. Não cai a família Microsoft, cai a família LibreOffice. Recapitulando com você, o Writer é editor de texto, Calc é planilha eletrônica e Impress é um editor de apresentação. O Writer é como se fosse o Word, o Calc é como se fosse o Excel e o Impress é como se fosse o PowerPoint. Continuando no nosso edital, nós temos também internet e intranet, segurança de sistemas. Então, é isso que nós vamos tratar neste nosso Revendo a Tempo. Você sabe, quem assistiu às aulas presenciais sabe, nas nossas aulas de informática, a gente dá uma importância muito grande para a organizadora. Quero trazer para vocês as 3 regras de ouro para uma prova do CESP. Vamos a ela? Primeira regra de ouro, questões do tipo certo e errado. Cada item que o candidato errar anula uma que ele acertou. Os itens não vêm separados por matéria. A prova é multidisciplinar. Então, pessoal, essa é a primeira dica. Você tem que estar preparado para uma prova que pode colocar um texto e fazer pergunta do Write, no caso. Ou colocar um texto e fazer pergunta do Calc. Pode colocar uma planilha e questionar condições ou conhecimentos financeiros. Você tem que estar preparado para esse caráter multidisciplinar da prova. Segunda regra de ouro, vamos a ela? Segunda regra de ouro, tá aí. Pessoal, resolva as questões de últimas provas, das últimas provas. Perfeito? E outra coisa, você tem que saber que as questões do CESP abordam os principais tópicos do conteúdo programático. Então, na hora de você estudar, inicie por esses tópicos principais. E, logo na sequência, a terceira regra de ouro. Dá uma olhada aqui, pessoal, para você ir bem na prova do CESP. Terceira regra de ouro. Como a prova não é organizada por disciplina, as questões são misturadas, você deve resolver inicialmente as questões mais fáceis à medida que elas vão surgindo. E, principalmente isso, não chute, evite chutar as questões, porque uma errada anula uma certa. Essas são as 3 regras de ouro do CESP. Pessoal, primeira coisa, sistema operacional. O que eu tenho que estudar, o que pode ser cobrado de nós, candidatos. Dá uma olhada aí. Não se esqueçam de versões do sistema operacional. O Windows XP, o Windows Vista e o Windows 7 são versões, cada um lançada num determinado ano.
Não confunda versões com esse próximo slide que eu vou mostrar para vocês aí. Edições. As edições já são outra forma que a Microsoft trabalha com seus produtos. As edições, à medida que elas vão crescendo, as edições vão tendo mais recursos. Se você tem um netbook, se você tem um computador compacto, provavelmente ele veio com a edição Windows Starter. Olha na nossa tela, é a primeira das edições que eu apresento para vocês. Qual que é a característica do Windows Starter? Ele praticamente serve só para inicializar a sua máquina, pessoal. Agora, depois nós temos Home Basic, Home Premium, perfeito? Professional, Ultimate Enterprise. Alguns dos assuntos abordados em prova constam das edições tops da Microsoft, as edições melhores da Microsoft, que no caso é a Ultimate Enterprise. Cabe ressaltar aqui que a única diferença do Ultimate Enterprise é o público a qual ela se dirige. Enterprise é edição top da Microsoft para as empresas, enquanto Ultimate é para o usuário final. Então, se você tem um CPF e quer a melhor edição, a que tem mais recursos, a qual você vai poder aplicar mais funcionalidades, você vai ter a Ultimate. Se você é um empresário, tem CNPJ, você vai ter a edição Enterprise. Mas, no fundo, as duas têm as mesmas funcionalidades. Isso cai em prova. Versão é XP, Vista, 7 e 8 agora. Edição Starter, vem embarcados em netbooks, não esperem nada além de startar, inicializar sua máquina, Home Basic, Home Premium, Professional, aí vai subindo e, consequentemente, isso vai te custar mais dinheiro. Perfeito? Outra coisa que eu tenho que saber, pessoal, dá uma olhada aí. Foi Steve Jobs que chamou a área de trabalho de desktop, e o nome colou. Desk é mesa, top é em cima. Então, como a prova do CESP é uma prova visual, cai imagens, você tem que ir para a prova sabendo a imagem do desktop, ou melhor, quais os componentes da sua área de trabalho. Ícones, que vem do grego ícon, a lixeira, o botão iniciar, a barra de tarefas, a área de notificação e, na versão do Vista, apareceu os gadgets, que são mini aplicativos. Bugigangas que você coloca na sua área de trabalho. A imagem aí é bem determinante, pessoal. Esses são os elementos da área de trabalho. Outra coisa que tem sido cobrada em prova, a Microsoft sofisticou a barra de tarefas. E, em cima dessa sofisticação, as organizadoras têm cobrado informações do tipo: você está acompanhando aí a barra de tarefas. Eu queria sinalizar para você o Mozilla Firefox. Eu queria que você percebesse aí, olhando na imagem, que o Mozilla Firefox não tem uma moldura em volta do mesmo. Quando um ícone está na barra de tarefas e não tem moldura, ele está fixado na barra de tarefas. É o que você está vendo aí. Agora, olha o que eu estou apontando para vocês. O PowerPoint. O PowerPoint está sendo executado na memória. Ele está rodando no computador. Por quê? Porque ele tem uma borda em volta do ícone. Isso tem sido cobrado em provas de concurso público, que trabalha com imagem. Sesgan Rio, VUNESP, ESAF, são provas organizadoras que cobram imagens em seus concursos. Muita atenção mesmo. Outro assunto. O Windows 7 trouxe o conceito de, ao desligar o computador, você ter duas possibilidades. Me acompanha aí, você que está me assistindo. Ao desligar o seu computador, você pode suspender ou pode hibernar. Eu criei uma imagem aqui, pessoal, que mostra a memória do computador. E quando você hiberna, ou melhor, primeiro, quando você suspende, você, abre aspas, desliga a máquina. Mas desliga mesmo, professor? Não. Você está vendo aí que a máquina fica ligada e, para voltar no ponto onde ele estava, é isso que você consegue com a suspensão,
o computador mantém a memória RAM ativa. Então vem aqui comigo, presta atenção no que eu estou falando. Quando você vai lá no botão desligar e não opta por desligar e sim por suspender, o computador pega tudo que está rodando na memória RAM, mantém essa memória ativa. Aí ele desliga monitor, desliga HD, ele dá a falsa sensação que a máquina foi desligada, porque ela fica quieta. Mas olhando na imagem novamente, eu quero que você perceba o seguinte, a máquina está ligada e a memória RAM está ativa. Agora, quando hiberna, olha o que acontece na imagem. Hibernar, a máquina é desligada. Para ele não perder o que está rodando na memória RAM, e você sabe que a memória RAM é a memória volátil, e você sabe que quando o computador é desligado os dados são perdidos, ele salva no HD. Então, pessoal, essa é a principal diferença entre a suspensão e a hibernação. Fechando. Hibernar, sua máquina é desligada, os dados são salvos no disco. Suspensão, a sua máquina fica, memória RAM ligada, para os dados não serem perdidos. É muito simples, acho que você entendeu. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é sobre o Windows Explorer. Vamos à tela? O Windows Explorer. O Windows Explorer, pessoal, tem uma diferença desse outro cara aqui. Dá uma olhada aí. Internet Explorer serve para navegar na internet, enquanto o Windows Explorer serve para navegar na sua máquina. Atenção, atenção, atenção. Isso foi cobrado em prova recente. Prova do Detran, que faz uns 2 domingos que teve essa pergunta aí. Qual é o aplicativo do Windows, chamou até assim, que permite o usuário navegar pela sua máquina, pela sua rede, pelas suas pastas, pelos seus HDs? O nome do cara, o Windows Explorer. Não se esqueçam disso. Como eu também, pessoal, olha aqui, não se esqueça como o Windows nomeia os seus arquivos. Nome principal e extensão. Documento texto do Word. Meu currículo. CV_edu docx. O CV_edu é o usuário que dá o nome. Docx é uma extensão do Word. Planilha Excel, XLSX. E apresentação no PowerPoint, PPTX. Daqui a pouquinho nós vamos ver quais são as extensões do Write, do Calc e do Impress. Eu estou mostrando as extensões do Word, do Excel e do PowerPoint. Ele pode cobrar as diferenças. Vamos recapitular? Vamos guardar essas daqui? Word, DocX, planilha, Excel, XLSX e apresentação no PowerPoint PPTX. Não se esqueçam também disso daqui. Quantidade de caracteres no nome de arquivo. Pode hoje ter até 260 caracteres. Mas atenção para a sua tela, todo mundo de olho na tela aí. Olha aí, ó. Atenção, computa-se como quantidade de caracteres no nome do arquivo o caminho de diretório, conjunto de pastas e subpastas onde o arquivo está armazenado. Vamos entender isso aqui? Vamos entender isso aqui. Dá uma olhada nessa imagem. Dá uma olhada nessa imagem. Lá na barra de endereço da janela, eu tenho o caminho C:/edu, /central, /aulas de internet, /aulas, unidades temáticas, /word.pptx. Para gente saber a quantidade de caracteres no nome do arquivo, eu tenho que pegar o que está na barra de endereço, mais o nome do arquivo junto com a sua extensão. Então, nesse exemplo que você está vendo aí na tela, para eu saber a quantidade de caracteres no nome do arquivo, eu tenho que somar todo o endereço que está na barra lá, todo o nome que está na barra de endereço, começando com o C2, que é o diretório raiz, mais o Word 2010 versão 2.0, não esquecendo do ponto .docx. Muito cuidado com isso. Outra coisa que pode cair no CESP, isso tem caído muito, é isso aqui, os caracteres que nós não podemos utilizar em nome de arquivo ou pastas do Windows.
Pessoal, se você for naquele arquivo que você está vendo aí na nossa tela, aulas dadas em 2003.xlx, e querer começar ou alterar o nome deste arquivo com uma barra invertida ou uma interrogação, o próprio Windows já indica aquilo ali. Os nomes de arquivos não podem conter nenhum dos seguintes caracteres. Vamos dar um zoom para você ver aí? Pessoal, guarde isso para a prova. As barras invertidas e normais, os dois pontos, o asterisco, a interrogação, as aspas, o sinal de menor, o sinal de maior e a barra vertical. São todos caracteres que você não pode usar em nome de arquivo. Por que eu coloquei isso no nosso Revenda a Tempo? Porque tem questões de prova sobre isso. O CESP costuma cobrar questões de prova sobre isso. Recursos novos do Windows. Pode cair na prova. Snap. Você pode redimensionar as janelas, segurando as janelas pela barra de título. Você pode clicar na barra de título da janela com o mouse, jogar a janela para um lado, jogar para o outro, e ele divide o seu desktop metade para uma janela, metade para o outro. Recursos, shake. O que é milkshake? É leite batido, é leite chacoalhado. Experimente, quando você tiver com várias janelas abertas, pegar uma delas e, com a barra de título, pela barra de título, chacoalhar. Ao chacoalhar essa janela, pessoal, todas as outras são minimizadas. Se chacoalhar de novo, todas as outras janelas são restauradas. É um recurso bem interessante. Quando se faz isso em sala de aula, os alunos gostam. Aeropack. O que é Aeropack? É uma forma de você ver a sua área de trabalho. O Aeropack está ali, ó, estou apontando para você, na extrema direita da área de notificação. Quando você coloca o mouse lá, a janela fica translúcida, a janela fica invisível. Olha o recurso aí do Aeropack. Você consegue ver através do Aerograss, que é o recurso do Windows 7, Grass é vidro, você consegue ver que havia uma janela bem no meio da nossa área de trabalho, mas ela ficou translúcida para você poder ver o seu desktop. Esse é o papel do Aeropack. Cuidado com Jump List. O que é isso? Lista de saltos. Bem, você pode ir na barra de tarefas, onde estão os ícones dos seus aplicativos, e clicar com o botão direito do mouse sobre um ícone. Por exemplo, ali, eu vou clicar com o botão direito em cima do ícone do PowerPoint. E ele vai me abrir uma janela com os documentos recentes. Isso é o Jump List. Isto é a lista de saltos. Pessoal, os aplicativos aí podem ser fixados, inclusive, nessa lista, nesta janela do Jump List. Vamos à tela, por favor. Olha aqui, ó. Você pode pegar qualquer um dos aplicativos que estão aí, ou algum dos programas que estão aí, e fixá-lo. Ele sai da lista recentes, que você está vendo aí, onde há um rodízio. Quando entra um, sai o outro, e ele vai lá para a área de cima, que é a lista de arquivos fixados. E aí você não vai perder aquele arquivo, porque na lista de baixo, quando eu entrar com um novo arquivo, aquele arquivo 8, internet e roteadores, vai me sair da lista. Muito cuidado que esses são recursos novos. O Aeroflip 3D, que mostra janelas de modo tridimensional, já não é um recurso exclusivo do 7. Ele já tinha no Vista. O WinKey é a tecla que tem a bandeirinha do Windows. Não esqueça esse nome. Mas Tab te dá esse efeito tridimensional que você está vendo aí. Se você quiser travar, contra o WinKey Tab. Trava a visualização 3D. Painel de controle é o coração do Windows. Isso é sempre cobrado em prova de concurso público, e eu costumo dizer que o painel de controle, você configura a sua máquina de uma maneira que lhe agrada. Por exemplo, você é canhoto e quer usar o mouse com a mão esquerda, vai no painel de controle. Você quer configurar uma rede com fio, sem fio, vai no painel de controle. Você quer colocar a foto de um carro de papel de parede, é o plano de fundo, vai no painel de controle. Então, pessoal, dá uma olhada aqui, ó.
dá para lidar com sistema de segurança, configurar rede de internet, hardware, som, desinstalar programas, ali, programas e recursos, contas de usuário, que nós falamos tanto em sala de aula, aparência, personalização e facilidade de acessos. Mostramos isso também. O Windows tem uma gama enorme de facilidade de ajudar no aspecto da acessibilidade. Pessoal, atenção, isso é matéria que pode cair na prova. Hoje, questão de segurança, o Windows permite que se faça a criptografia dos seus arquivos. Olha lá no nosso texto, na nossa tela, no nosso texto, ó, criptografando seus arquivos. Pessoal, cifra de César é como eu explico criptografia nas aulas. Júlio César, imperador romano, quando ele queria mandar uma mensagem pelo soldado atacar, ele trocava cada letra da mensagem pela terceira letra consecutiva do alfabeto. O A virava D, o TW e assim por diante. Então, pessoal, quando o mensageiro de Júlio César mandava a mensagem ou levava a mensagem, ele levava uma mensagem que quem não conhecesse o método criptográfico não ia entender. Quando essa mensagem chegava no comandado de Júlio César, ele sabia, o comandante avançou 3, Júlio César, eu tenho que retroceder 3. Isso é uma criptografia que remonta, né, à história antiga. Lógico, os sistemas criptográficos hoje, pessoal, são muito mais complexos. Na imagem, quando a gente pega uma mensagem e bagunça a mensagem, ela é dita criptografada. Quando a gente desbagunça a mensagem, tornando a mensagem original, a gente chama de descriptografar. No Windows, pessoal, no Windows, existem 2 métodos de criptografar. 2. O mais antigo, que era conhecido ou é conhecido como Encryption File System. E um atual que surgiu a partir do Windows 7, que se chama BitLocker. Eu fiz um mapinha mental para vocês. Dá uma olhada no mapinha mental para você não esquecer. O EFS criptografa os arquivos ou pastas uma a uma. O BitLocker criptografa toda a unidade. EFS, Encryption File System, surgiu no XP e veio até o 7. A partir do 7, BitLocker. O BitLocker pode ser cobrado na sua prova. Ele criptografa todos os dados do seu HD de uma vez só. Firewall não protege contra vírus, não protege contra spam. O firewall protege contra invasão. Quer uma imagem boa de firewall? É essa que eu preparei para vocês. De um lado, os seus equipamentos. Do outro lado, os servidores de internet. No meio, um firewall, uma barreira. Cuidado que o Windows Defender. O Windows Defender é uma ferramenta da Microsoft para proteger contra programas espiões. Desfragmentação de disco. Os arquivos que estão todos espalhados pelo seu disco são agrupados em setores contíguos. Então, grava os dados em áreas contíguas, adjacentes no disco. E aí, o seu computador fica mais rápido. Cuidado também com a restauração do sistema. Retorna o seu Windows, o seu sistema operacional, a uma etapa anterior. É bom quando você é infectado com um vírus. É bom quando você instala alguma coisa que desconfigura o seu sistema. A restauração só restaura os arquivos do Windows. Pessoal, dá uma olhada agora na tela. Desse assunto Windows, eu trouxe uma questão, quer ver? Olha aí, questão desse ano. Pode cair uma pergunta parecida, vamos ver? No Windows Explorer, para se agrupar documentos de uma forma organizada com os arquivos em ordem alfabética, deve-se criar uma pasta cujo nome se inicia com um asterisco e em seguida colar todos os arquivos dentro dessa nova pasta. Pessoal, inicia-se com um asterisco. Isso está certo? Eu posso usar asterisco para iniciar o nome de arquivo? Lógico que não. Então vamos à questão. A resposta aí está errada. Você viu. Essa é uma pergunta que caiu esse ano. Pode cair uma pergunta parecida na prova de domingo. Beleza? Pessoal, querida, presta atenção agora na dica do Linux. Está aí na tela para você.
O que o CESP costuma fazer? Costuma comparar os dois programas, os dois sistemas operacionais. Dicas. Se, numa pergunta, o Linux aparecer como tendo mais recursos que o Windows, olha lá, ele está grandão, o Windows está pequeno. Normalmente está errado. A recíproca também é verdadeira. Se o Windows aparecer com mais recurso com relação ao Linux, ele está grandão, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, e o Linux não, também está errado. Agora, se eles estiverem em pé de igualdade, tá certo. Perfeito? Dá uma olhada aqui, ó. Tanto o sistema operacional Linux quanto o Windows possuem gerenciador de arquivos. Tanto um como o outro possuem. Que permite organizar dados, pastas e tal. Gente, essa questão está certa. Tanto um como o outro possui. Agora, um tem, o outro não. O Windows tem, o Linux não. O Linux tem, o Windows não. Normalmente está errado. Perfeito? Editor de texto Writer. Cuidado com a tela inicial. Infelizmente, o editor de texto Writer do LibreOffice trabalha ainda como a gente trabalhava antigamente. Não tem faixa de opções, eu falo isso no curso. Você está vendo aí na animação, rapidamente, que eu estou mostrando os elementos principais da barra de da janela da ferramenta. Por que eu estou fazendo isso nesse Revenda Tempo? Só por um fato, o CESP trabalha com imagens. Então, de olho na imagem lá, qualquer uma daqueles botões, qualquer uma daquelas barras podem ser cobradas. Nas nossas aulas presenciais, a gente dissecou, a gente mostrou botão por botão para vocês. Perfeito? Cuidado com as extensões do LibreOffice. Editor de texto, ODT, Open Document Text, ou OTT, Open Template Text. Um é arquivo de texto, o outro é modelo. Muita atenção com o Writer, muita atenção com o Calc, ODS e OTT. Muita atenção com o Impress, ODP e OTP. Sempre o primeiro é documento e o outro é template, modelo. Se você olhar as letrinhas aí, as siglas, e associar o T com template e o D com documento, vai ficar mais fácil para você, candidato. Ok? Pessoal, atenção o que o CESP costuma perguntar sobre LibreOffice. Olha a imagem aí, ortografia e gramática, tecla de atalho F7. Na ortografia e gramática tem dois botões. Um é para fazer a correção ortográfica e gramatical. O outro é para ativar, ativa e desativa a correção automática. Muito cuidado com o ABC, com o traço vermelho. Ele só ativa a correção que quem efetivamente faz é o ABC ticado. Writer, né? Writer. E o Calc. O Calc, pessoal, é uma planilha eletrônica. Cuidado com as diferenças do Excel. O Calc tem 1.024 colunas, 1.048.576 linhas e o cruzamento de uma linha em coluna é uma célula. Cuidado também com essa grande diferença aqui. O Calc tem 1.024 planilhas numa pasta. O Excel tem 255. Continuando ainda com as diferenças, é isso que o CESP cobra. Atenção na hora de arrastar pela alça de preenchimento. Você conhece. Janeiro você arrasta fevereiro, março. Qual que é a grande diferença? O Calc, se você colocar o 1 e arrastar, ele incrementa. Basta um único número para incrementar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Excel, pessoal, se você colocar 1 e puxar, ele repete. Aí você tem que colocar 1 e 2 e marcar pelo menos essas duas células. Essa é a diferença. Outra diferença, os operadores, na lista lá, aritméticos, igual, descendo, comparação, maior, igual, menor, igual, igual, concatenação, juntar textos, igual. Agora, o último quadro aí mostra os operadores de referência. 2 pontos é até, você viu em aula, sem problema. O ponto e vírgula é e, sem problema. Agora, na imagem, cuidado na prova. O espaço no Excel
faz a interseção de dois intervalos. No calque, é aquilo que eu apontei, exclamação. Isso é uma pegadinha clássica do CESP. Perfeito? Olha uma pergunta, falar em pegadinha. Considere que no calque as planilhas plan1 e plan3 estejam no mesmo arquivo e que a célula 2 da planilha 1 se deseja fazer referência à célula D10 da planilha 3. Nesse caso, em A2, deve-se usar plan, exclamação, plan3, exclamação D10. Pessoal, olha a pegadinha aí. Esse é o modo que o Excel indica que D10 é uma célula da planilha 3. Tá errado, porque no calque é a exclamação. É o ponto, tá? É o ponto. Então vamos recapitular. Exclamação no Excel e no calque ponto. É por isso que está errado. Internet, cuidado com o número de IP, IPv4 acabou. O IP agora é IPv6, perfeito? Cuidado com os modos de acessar a internet. Nós temos aqui telefonia, cabo, móvel, elétrica, cada um com o respectivo modem. Perfeito? Isso é importante você recapitular. Cuidado com a quarta geração, que se chama LTE, Long Term Evolution. Não esquece do favoritos, que o Bing é o buscador da Microsoft, o RSS é representado por aquele símbolo laranja, cai em prova, Add-on são mais aplicativos, o homepage é a página que você configura como inicial e as páginas phishing são páginas que vão pescar o seu dado. Não esquecer dos protocolos, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, IP e os protocolos de internet, POP3, SMTP e IMAP. Pessoal, acabou nosso Revenda Tempo. Em 30 minutos nós procuramos rever com você, ponto importante. Só tem mais uma coisa para te dizer. Olha na tela aí, pessoal. Boa sorte, boa prova e estamos juntos. Vamos lá, hein? Rumo à nomeação. Obrigado, pessoal. Até a próxima.